Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma videoaula, canal Histórica na área, professor José Paulo aqui falando com vocês. Pessoal, para quem está ligado aí nos vestibulares que virão, Enem, provas que acompanharão aí o final do ano, início do ano que vem, né, devido à questão da pandemia, algumas foram reagendadas, foram reorganizadas aí o calendário, mas um assunto que volta e meia muitas vezes é lembrado é o período que logo que logo vem após a ditadura militar. Tá? Esse período é conhecido historicamente como Nova República. Tá? É o período em que os militares vão deixar o poder, né, e o Brasil vai voltar a ser governado por um presidente civil, ou seja, que não era pertencente às Forças Armadas. E aí, pessoal, nós já vimos em aulas anteriores, e vocês podem clicar aí nas aulas anteriores do canal, a aula que falava sobre o governo do João Figueiredo e logo na sequência as eleições que aconteceram, né, que levaram eleições ainda indiretas para presidente, que acabaram elegendo, né, para presidente do Brasil uma chapa aí composta pelo Tancredo Neves, o vovô do Aécio, e esse senhor simpático, né, com o bigode de fora aqui, o senhor José Sarney. O Sarney era membro da antiga Arena, né, Partido dos Militares, que vai compor aí, né, vai fazer parte agora do PMDB, né? PMDB que hoje é conhecido só como MDB, né? Que é o partido aí conhecido que é o partido que não toma partido de nada, só fica em cima do muro e vai de acordo com a sua conveniência, né? É o partido que mais tem interesses em jogo na estrutura do país atualmente. E aí, pessoal, devido aos problemas de saúde que nós vimos anteriormente, né, o Tancredo Neves ele acaba nem assumindo a presidência do Brasil. Quem assume, a princípio, é o José Sarney e depois o Tancredo Neves acaba vindo a óbito, né, e não assume como presidente do Brasil. E aí, pessoal, a morte do Tancredo Neves, né, o pessoal que viveu essa época costuma dizer que foi um período de grande comoção popular. Né? Eu vivi um período parecido quando, em 1994, se não me falha a memória, o Ayrton Senna morreu, piloto de Fórmula 1 brasileiro, né, tricampeão mundial, era um ídolo nacional. Né? Foi um período assim de grande tristeza para o Brasil. A gente viveu um período de grande comoção, né? A morte que impactou muita gente. Muitos dizem que a morte do Tancredo Neves foi de assim para pior. Por quê? O Tancredo Neves era sonho de uma nova sociedade, era sonho de um novo país, sem a estrutura, né, anacrônica ainda da ditadura militar, sem aí os atropelos às liberdades individuais, mas mesmo assim, né, veio esse banho de água fria com a morte do Tancredo e aquele receio novamente dos militares retomarem o poder. E aí, nesse bojo, né, nessas mudanças todas, vai assumir então esse papel, esse protagonismo presidencial, o José Sarney. Muitos dizem que no ato da sua posse, né, devido à sua impopularidade de já ter pertencido ao governo militar, né, do partido do governo militar, ele estava muito trêmulo, muito nervoso, né, tendo aí uma certa desconfiança devido a esse passado ligado aí à ditadura militar. E aí, pessoal, para ter um pouco mais de credibilidade, vai ter um pacote de medidas que vão ser mudadas a partir de 85. Tá? Então, eleições presidenciais diretas agora vão ser restabelecidas, né? O voto também para os analfabetos, a liberdade partidária, inclusive lá para os famigerados PCB e PCdoB, né? Os partidos comunistas do Brasil, novamente a liberdade sindical, e aí vai ter a convocação para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, tá? Formada aí por deputados eleitos pelo Congresso Nacional em 1986. Então essa Assembleia deveria ter a função e a missão de fazer uma nova Constituição para o Brasil. Constituição que viria a ser mais democrática, mais cidadã e mais plena. Isso a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Porém, na área econômica, o Sarney vai enfrentar enorme disparidade, com várias crises, com vários desenvolvimento da inflação muito alto, né? Tanto é que ele lança logo em 86, em fevereiro de 86, o Plano Cruzado, né?
onde 1.000 cruzeiros equivaliam a um cruzado, ou seja, cortou aí os zeros da moeda, né? Houve também um processo de congelamento dos preços, congelamento dos salários, né, justamente para tentar segurar a inflação com um gatilho, né, salarial. Ou seja, todo momento em que a inflação atingisse 20%, haveria um gatilho salarial que o salário mínimo seria reajustado automaticamente para evitar essa perda do poder aquisitivo. É nesse período, pessoal, que vocês perguntarem para os avós de vocês, ou até mesmo para os pais de vocês, eles vão lembrar. É o período que havia as figuras dos fiscais do Sarney, que eram pessoas que fiscalizavam para ver se não estava tendo aumento de preço nos estabelecimentos comerciais, né? Era meio que hilário, né? Eram aqueles que trabalhavam aí, tinha até o adesivinho, né? Como está aqui do lado, ó. Eu sou o fiscal do Sarney, né? Para tentar controlar a inflação, controlar o consumo, né? E frear o aumento abusivo de preços, né? Então houve uma explosão do consumo, né? Crise de abastecimento, ou seja, uma inflação ali disfarçada, né? Juntamente com a redução das importações. Já havia ali uma previsão de se fazer inúmeras privatizações, ou seja, vender empresas estatais, né? Assim como o Brasil vai decretar a moratória da dívida externa, né? A suspensão dos pagamentos dessa dívida, justamente para tentar conter essa inflação e esse aspecto econômico até então atrapalhava demais o desenvolvimento do Brasil. Em 86 tem as eleições aí para deputados e governadores, né? E o PMDB vai ser, né, um grande representante nesse período, tá? O Plano Cruzado, né? E também 22 governadores e 54% dos deputados vão pertencer a esse partido. E aí, pessoal, vai vir o Plano Cruzado 2, tá? Em novembro de 86. Percebam aí como foi rápido um novo pacote econômico, tá? Uma liberação parcial do congelamento dos preços, né? Um aumento aí de 80% no valor dos automóveis, aumento de tarifas de serviços básicos, aumento de impostos, né? E a volta de inflação aí com a queda do ministro Funaro também. Em fevereiro de 87, né, a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. E aí o presidente da Assembleia vai ser o saudoso, né, Ulisses Guimarães. Vai ser um ícone aí da política, dessa nova política do Brasil, e aí no final da década de 80, início da década de 90. Tá? Em 87, coloca-se em prática o Plano Bresser, novamente aí com congelamento de preços, né, de salários por 3 meses, alta de impostos, né, retomada de relações com o FMI para acabando com a moratória, né, ou seja, acabando com a suspensão da dívida. O Brasil voltaria a pagar a sua dívida internacional e aí ele vai ter acesso a novas linhas de crédito junto ao Fundo Monetário Internacional, né. Mesmo assim, há a volta da inflação, né, e uma queda gigantesca de popularidade do governo. E aí, pessoal, em meio a tudo isso, em 1988 é aprovada a nova Constituição. Constituição essa que é a Constituição atual, né? Até alguns pontos precisam ser reformados, né? E aí isso vai ser colocado em prática ou não aí pelas próximas gerações, né? Pelos próximos governos. E aí ela vai decretar uma série de direitos que até então haviam sido tolhidos, haviam sido tirados da população. Tá? Eleições diretas, né, e secretas em todos os níveis. O presidente aí vai deixar de governar 5 anos, né, para 4 anos para os demais presidentes. O voto facultativo ali para analfabetos e menores de 16 e 18 anos. Eleições para cargos executivos em 2 turnos, dependendo da quantidade de eleitores naquela circunscrição. Novamente o direito ao habeas corpus, ao direito de ter plena defesa e a responder os processos em liberdade. O fim da censura, que marcava aí uma grande bandeira do fim da ditadura. O direito de greve, de articulação sindical, né, por meio das mobilizações populares. Uma série de direitos vão ser acrescidos, né, como a questão da férias com adicional de 1/3 do salário, a multa de 40% do fundo de garantia por tempo de serviço em caso de demissão sem justa causa. Esse fundo de garantia é 8% do valor que o funcionário ganha. O patrão tem que depositar numa conta na Caixa Econômica Federal. Então, se esse funcionário ele for mandado embora, ou seja, ter o contrato de trabalho quebrado,
ele recebe o que está nessa conta do fundo de garantia e o patrão ainda tem que pagar uma adicional, uma multa de 40% sobre o valor depositado nessa conta. Tá? Isso é uma forma de proteger o trabalhador. A licença maternidade de 120 dias. Hoje a gente sabe que essa licença maternidade nas autarquias e nas entidades públicas ela se estende por 6 meses, né? O direito à licença paternidade fica restrito a pouco mais de 4 ou 5 dias. O seguro-desemprego também, que era um valor em que o empregado, quando ele era mandado embora, ele recebia enquanto ele não arrumasse outro emprego, geralmente variava entre 4 e 6 parcelas de um salário mínimo, né? O racismo acaba se tornando um crime inafiançável, né? Então são mudanças aí que vêm contemplar uma maior liberdade, uma maior autonomia, né, para os cidadãos e para toda a sociedade desse período que ansiava aí pelo fim da ditadura e a devolução dos direitos civis. Em 89, novamente um novo plano econômico, chamado Plano Verão, tá? Com o Ailson da Nóbrega à frente ali. Novamente os zeros são cortados, né? Tirando ali, transformando o cruzado no cruzado novo congelamento de preços, né? E abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro. O início ali do que a gente vai chamar de neoliberalismo, que vai ficar muito comum no governo do Collor, tá? E vai se intensificar ainda mais no governo do Fernando Henrique Cardoso, como nós veremos aí adiante. Tá? A inflação, pessoal, chegou a 1.782% ao ano. Ou seja, quem tinha dinheiro na poupança nessa época tinha um rendimento estratosférico, né? Porque os juros eram muito altos. E aí isso vai gerar uma insatisfação popular cada vez maior, né? Então pensem bem aí que você precisaria de milhares de cruzados para você comprar itens básicos no supermercado. Então, para evitar, né, essa desvalorização exagerada da moeda, era se cortado os zeros ali e lançado uma moeda com um valor um pouco diferente, justamente para minimizar os impactos dessa crise econômica. Tudo isso, pessoal, o governo do Sarney aí, todos os impactos econômicos, vão fazer com que a década de 80 ficasse conhecida na história do Brasil como a década perdida. Tamanha ao poder de corrosão da inflação no poder de compra, no poder aquisitivo da classe média e também das classes mais pobres no Brasil, que tinham ali o seu poder de compra devorado, dizimado por essa inflação praticamente incontrolável durante a década de 80. Tá? Pessoal, as eleições de 89 vão ter 22 candidatos para suceder o Sarney. E olhem só, e muitas vezes não é de conhecimento público, né? Mas até o homem do baú, o dono da Telecena, né? o parceiro aí, dono do SBT, né? Do Sistema Brasileiro de Televisão, né? O homem do baú, o Silvio Santos foi pré-candidato às eleições de 1989, tinha até jingle com musiquinha dele e tudo mais, né? Mas ele acabou não concorrendo, né? Acaba a candidatura dele acaba sendo impugnada e ele não leva adiante, né? Então aqui, desses candidatos aqui, vão se destacar o Ulisses Guimarães, sentadinho aqui, né? A figura do Lula, já barbudo aqui, meio ogro, né? O Lula ainda meio rústico, meio sindicalista. E de cá, a figura daquele que vai se tornar, então, presidente do Brasil, que é a figura do Fernando Collor de Mello. Tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Tá? E aí, quem vai de fato chegar ao segundo turno é justamente o Fernando Collor de Mello, pelo PRN, um partido então muito novo, tá? O alagoano ali, Fernando Collor, visto como uma nova política, um novo olhar sobre os problemas do Brasil, né? Aquele tá chamado de caçador de marajás, que prometia que ia acabar com a corrupção no Brasil, né? Um cara muito bem aparentado e vai conquistar ali a Rede Globo de televisão, que vai fazer uma campanha maciça para que ele fosse eleito, inclusive ali sacaneando muito o Lula no último debate, né? Que naquela época o principal meio de levar informação à população eram os debates televisivos. Afinal de contas, naquela época as redes sociais ainda sequer existiam. Então o meio da população se informar eram os debates. E a Globo foi extremamente tendenciosa no último debate ali, praticamente expor o Lula a várias situações
em que ele não tivesse sequer saída. E aí, o queridinho da Globo e o queridinho do Brasil vai acabar se tornando presidente, né? O Fernando Collor de Mello, que vai governar entre os anos de 1990 e 1992, certo? Pessoal, por enquanto vou parar por aqui, para essa aula não ficar muito extensa. Eu já volto com uma outra videoaula e aí nós vamos falar do governo do Fernando Collor de Mello e também vamos dar sequência falando nos governos que virão após a aventura desse senhor enquanto presidente do Brasil. Certo, pessoal? Voltamos já já. Em breve estaremos juntos de novo.